Bom dia, nono ano. Tranquilo aí? Como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. E assim, eu confesso que estou um pouco preocupada, porque a gente não tem retorno do que vocês estão conseguindo entender, tá? O conteúdo de história ele é muito extenso, tá? Exige bastante atenção, né? E é um ano que vai ser puxado para todo mundo, né? Mas eu quero tranquilizá-los no sentido de que o que eu puder fazer para a gente solucionar as questões, estou pronta, estou disposta, estou disponível para isso, tá? Não tenho intimidade com essas mídias aqui não, né? Fico bem tímida, mas estou aqui para isso. Então, vamos perdoando aí as gaguejadas, né? Que fica meio complicado. A nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês já localizassem o material. Vou corrigir com vocês a atividade da página 10 e eu mandei no slide mais, acho que 3 ou 4 exercícios, se não me engano, tá? Que vou corrigir aqui com vocês também, tá? E em seguida eu vou explicar para vocês o salazarismo, tá? Não vou estender muito não, porque senão vai ficando muito ritmo de cursinho, só aquela situação e não é o que a gente quer. A gente quer que vocês consigam compreender o que está sendo explicado, enfim, tá? Vamos à nossa aula de hoje, tá? Atividade da página 10 do livro 2. De acordo com o trecho apresentado, então é uma interpretação de documento, de acordo com o trecho apresentado, estabeleça a relação entre o Tratado de Versalhes e a situação econômica da Alemanha no início da década de 1920. Eu já coloquei para vocês, e o texto também deixa muito claro, que o Tratado de Versalhes ele foi feito pelos países que venceram a guerra, tá? E foi liderado principalmente por França, Inglaterra e Estados Unidos, e foi imposto à Alemanha. A Alemanha foi considerada a principal responsável pela guerra, a culpada pela guerra. Então, a ela foi imputada as penalidades mais duras. Não é o único tratado pós-Primeira Guerra, mas é o tratado mais conhecido. Na verdade, tem vários tratados, mas o de Versalhes é o mais conhecido. Então, o Tratado de Versalhes, ele impôs à Alemanha severas cláusulas como a proibição da fabricação de armamentos pesados, o que vai gerar um desemprego absurdo, tá? Lembrando que eles estão saindo da Primeira Guerra Mundial, então as fábricas, a grande maioria, estão empregando pessoas na fabricação de armamentos e armamentos pesados, então isso vai gerar um desemprego assim, absurdo mesmo. A diminuição do território, tá? A Alemanha teve que devolver território para a França, acabou perdendo o território, então o seu território ficou reduzido. O pagamento de uma pesada indenização aos países vencedores. Então, a indenização era realmente muito grande. Então, dessa forma, a crise, né, que já seria comum após a saída de qualquer país de uma guerra, as dificuldades, né, que já seriam comuns, ela vai aumentar e levar o país ao colapso econômico. Expliquei para vocês que esse colapso econômico atingiu o auge no ano de 1923, com uma inflação assim absurda, né? Uma inflação de mais de 32.000%. Tá? Então, né, lembra dos dados lá de 1923, no livro de vocês também tem esses dados. Tá? Ficou claro? Os exercícios que eu enviei. Questão 1. Seu êxito, ou seja, o êxito de Hitler, foi possível pelo caos e pela desintegração do governo alemão que se seguiram à crise econômica de 1929 e foi resultado da complacência política de conservadores e comunistas para com o fenômeno grotesco e transitório do nazismo. Então, por exemplo, França, Inglaterra foram países complacentes, eles não reagiram no início. Quando vão reagir, dá início à Segunda Guerra. Mas o nazismo também foi produto do passado, tá? Então, veja, claro que o nazismo também foi produto do passado, ainda que não um inevitável produto.
pela conjugação de uma série de fatores de natureza diversa. Entre eles, o autoritarismo, o militarismo, o racismo, o fracasso pela Revolução Democrática lá de 1848, século XIX, a derrota na Primeira Guerra Mundial, a hiperinflação dos anos 20, né? Então, que eu já acabei de falar, e a já referida crise econômica aberta em 1929. Então, aqui está uma conjugação de fatores que vão tornar possível o sucesso do nazismo. Tá? A partir do texto de Boris Fausto, analise as afirmações. 1. O nazismo foi um movimento idealizado exclusivamente por Hitler. Está falso. Tá? Não foi exclusivamente por Hitler. Tá? O nazismo já vem antes. Né? E no Hitler, ele é, vamos dizer assim, a liderança, aquele carismático que vai conseguir atrair mais gente. Mas ele não foi idealizado exclusivamente por ele. 2. Então, aqui é falso. 2. A crise de 1929 provocou o caos e a desintegração do governo alemão. Tá? Verdadeiro. Tá? Por quê? Nos anos 20, no início dos anos 20, eles estão saindo da Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes vai arrebentar com a economia do país, terminar de arrebentar com a economia do país. Eles vão viver uma crise sem precedentes na história, né, do país, vão viver uma hiperinflação cujo auge atinge em 1923. Mas a partir de 1924, graças a empréstimos externos, especialmente empréstimos dos Estados Unidos, tá, eles começam a se reerguer, a economia começa a melhorar. Tá? Entretanto, quando chega em 1929, com a quebradeira dos Estados Unidos, com o crash da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Que vai atingir todo o mundo capitalista, a Alemanha vai ser atingida em cheio, no coração mesmo. Tá? Os Estados Unidos vão começar a repatriar os empréstimos. Então, a Alemanha, que estava se recuperando graças a parte desses empréstimos, ela vai ter uma crise novamente. Tá? Vai desintegrar o governo alemão. Questão 3, então, é verdadeira. Eu sublinhei só as verdadeiras, pessoal. 3. A fracassada Revolução Democrática de 1848 é apontada como causa remota do nazismo. Tá? Verdadeiro. Tá bem aqui. Né? Entre as causas do nazismo, o nazismo também foi fruto do passado, produto do passado. E entre essas causas está aqui. Fracasso da Revolução Democrática de 1848. Tá? Então, verdadeiro. 4. A Alemanha ficou imune aos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Tá? Mentira maior não há. Né? Então, falso. Sem comentários essa. Sim, o racismo explica, em parte, a ascensão do nazismo. Sim, tá? É verdadeiro. Tá? E está aqui entre as causas. O racismo, tá? Explica, em parte, a ascensão do nazismo. Então, estão corretas as afirmativas 2, 3 e 5. Alternativa D. Questão 2. A primeira metade do século XX foi marcada pela ascensão do regime nazista na Alemanha. Em função, ou seja, o nazismo, em função de seu caráter extremo e seus desdobramentos, é, por muitos, considerado como um marco entre as possibilidades de experiências da contemporaneidade. Sabe-se que entre as estratégias políticas adotadas pelo governo alemão, podem-se citar as grandes mobilizações de massas. Analise as proposições sobre as mobilizações de massas referentes ao período nazista. 1. A utilização de uniformes era uma característica marcante da política nazista, como forma de representar ordem, de simular diferenças sociais, construir a ideia de coesão, de união em relação ao projeto da nação alemã. Verdadeiro, gente. É uma das coisas que parece ser simples, né, usar uniformes, mas era uma dos instrumentos mais utilizados por Hitler. Tá? Então, ele queria que passasse a ideia de ordem, de organização, de coesão, de união, de poder. Tá? Então, os uniformes impecáveis, né, com a suástica no braço, né? Então, espetáculos grandiosos de marchas, né, dentro da Alemanha, de desfiles militares. Então, o povo ficava
assim, encantado com a organização, com a ordem. Tá? Então, verdadeiro. 2, a propaganda era um dos instrumentos principais de mobilização e era utilizada de forma bastante eficaz. Tá? Era um dos principais instrumentos, a propaganda. Tá? Então, fazia-se propaganda de tudo, e daquilo que interessava a eles e da forma como interessava a eles. Tá? E aquilo que não interessava a eles era censurado, era impedido de ser veiculado por qualquer meio de comunicação. Verdadeiro. 3, pode-se afirmar que a construção de um ícone a partir da imagem de Hitler como líder carismático e capaz de reerguer moral e economicamente a Alemanha foi subsidiada por uma forte atuação das mídias e tecnologias audiovisuais. Verdadeiro, tá? Então, a construção do mito, da imagem de Hitler, foi feita pelo quê? Pelos meios de comunicação, pela mídia, pela tecnologia audiovisual da época. Então, Hitler vai ser endeusado, tá? E isso, em boa parte, a mobilização feita pela propaganda. Então, estão corretos. 1, 2 e 3. 4 é falso, por quê? Apesar das tentativas de intervenção da política e propaganda nazista nas escolas, pode-se afirmar que a juventude alemã manteve-se apática e ausente das mobilizações de massa. Falso. Hitler, inclusive, criou a juventude hitlerista, tá? Que era o público mais fiel. Tá? Para vocês terem uma ideia, era comum as crianças, os jovens, eles delatarem os próprios pais para a polícia política de Hitler, tá? Como traidores do nazismo. Tá? Tamanho a doutrinação que eles foram submetidos. Então, eles eram capazes de trair, né? Colocar aí entre aspas, a própria família, tá? Em nome do nazismo. Tá? A 5 também é falsa. Por quê? As mobilizações de massa eram espaços de manifestações políticas plurais. O que é uma manifestação política plural? Plural quer dizer vários, correto? Então, manifestações políticas plurais, aí está se referindo ao fato de que poderia haver pessoas de diversos partidos, de diversos grupos, com diversos tipos de ideias, tá? E não é o caso. Nelas preponderavam a possibilidade de diálogo pacífico e a defesa de diferentes projetos políticos, tá? Plurais, diferentes projetos políticos, desde que tivessem como objetivo o engrandecimento da nação alemã, independentemente de inclinações partidárias. Completamente falso. Por quê? Na Alemanha nazista é um só partido, tá? Eles são racistas, são antiliberais, são antidemocráticos, tá? Então, quando fala que são antiliberais, que são antidemocráticos, não permite manifestação de diferentes projetos políticos, tá? É só aquilo que eles defendem, tá? São extremamente racistas, são extremamente antiliberais, são extremamente antidemocráticos, tá? São autoritários ao extremo. Então, não permite diálogo, não existe diálogo, existem ordens. Então, é falso. Letra D, 1, 2 e 3 verdadeiras. Questão 3. Durante a Segunda Guerra Mundial, vai de 39 até 45, a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados os inimigos internos da nação germânica, ou seja, da Alemanha. O cartaz acima, né, não abaixo, é um exemplo dessa política. Tá? O cartaz aqui, gente, dá para a gente ver aí, tá? Que é um cartaz contra os judeus, por trás das potências inimigas, os judeus. Tá? Quais seriam as potências inimigas aqui? Bandeira da União Soviética, França e Inglaterra. Tá? Por trás das potências inimigas, o judeu. Tá? Então, um aspecto da ideologia nazista observada nesse cartaz é o antissemitismo. Tá? Eles são anticapitalistas? Não. Eles são anticomunistas? Sim. Tá? Tá? Mas aqui não é o caso do cartaz. Ok? Vamos seguir? Vamos começar aí, página 13. Governos autoritários. Eu coloquei aqui um quadrinho bem simples, falando do governo autoritário e diferença para governos totalitários. Governo totalitário
é um governo autoritário. Todo governo totalitário é autoritário. Tá? O que é um governo autoritário? É um governo antidemocrático, caracterizado pelo abuso da autoridade e pelo abuso do poder. Tá? Então, todo governo autoritário, ele é antidemocrático, é contra a democracia, o povo não tem liberdade de expressão, de comunicação, de ir e vir, tá? E o governante normalmente abusa da sua autoridade e do seu poder, tá? Então, o governo totalitário é autoritário, tá? Então, o que é um governo totalitário? É um regime de governo que se caracteriza pela máxima intervenção do governo na sociedade. Tá? Então, o governo intervém de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Tá? E isso de forma suave? Não, de forma extremamente autoritária, se for necessário, usando toda a violência possível onde for necessário. A propaganda ideológica no regime totalitário é extremamente intensa e eles utilizam todos os meios de comunicação para atingir seus objetivos. Eles são fortemente controlados. Não existe a possibilidade de sair fora disso. Tá? No regime totalitário, tá? Os governos eles vão buscar controlar as escolhas individuais relativas à crença religiosa, ao casamento. Eles vão procurar controlar até com quem as pessoas podiam conversar ou não. Tá? O controle era rígido, era rigoroso, havia uma doutrinação dos jovens, da juventude, tá? Para que isso funcionasse. Tá? E tudo conseguido com uma propaganda extremamente bem elaborada. Tá? A propaganda, que a gente brinca aí, é a alma do negócio, é uma frase verdadeira. Tá? Ela bem feita, ela bem elaborada, ela atinge o seu objetivo. Tá? E a gente acaba reproduzindo comportamentos sem perceber. Tá? Que está fazendo. No regime autoritário, como eu já falei, é caracterizado pelo abuso de autoridade e do poder. Os regimes autoritários, os governantes concentram o poder, mas não eliminam por completo a oposição. Nem conseguem controlar todos os meios de comunicação. Tá? E aqui não tem culto ao líder. Não tem culto ao líder, aquela coisa intensa. Tá? No regime totalitário, o culto ao líder ele é primordial. Tá? Então, dentro dessas características, que exemplos nós temos de regimes totalitários? Os especialistas atualmente classificam dois como regimes realmente totalitários, que foi o nazismo na Alemanha, com o culto ao Führer, tá? Ao líder absoluto, total, e o stalinismo na antiga União Soviética, que é o período de governo de Stalin. Tá? Stalin vai governar a União Soviética de 1924 até 1953, quando ele morreu. Tá? Então, ele fazia o culto à sua figura, a ele. Né? Há um tempo atrás, classificavam também o fascismo. Então, alguns autores classificam o fascismo também como regime totalitário. Tá? Mas outros acham que o fascismo é mais só autoritário e não chega, de fato, a ser totalitário. Tá? Então, daí essa observação. Tá? Então, os regimes considerados totalmente totalitários foram nazismo na Alemanha, stalinismo na União Soviética. Regimes autoritários. Aí pode entrar o fascismo na Itália, né? Salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha e peronismo na Argentina e governo do Estado Novo no Brasil com Getúlio Vargas. Tá? No Brasil, nós temos o período de 1937 até 1945, governado por Getúlio Vargas, em regime de ditadura, tá? Que recebeu o nome de Estado Novo. Estado Novo com Getúlio Vargas. Nós vamos ver um outro tipo de Estado Novo já já. Tá? Então, os governos autoritários, eles apresentam caráter os governos autoritários apresentam caráter ditatorial, intolerante, mas que não conseguia controlar todos os aspectos da vida dos cidadãos. Já no regime totalitário, eles buscam controlar tudo, até com quem as pessoas conversam. Ficou claro, gente? Tá?
Eu espero que sim. Se não tiver ficado, por favor, gente, dá o feedback, fala o que não está conseguindo entender, que eu vou tentar solucionar tudo com o maior cuidado e o maior carinho. Hoje nós vamos ver salazarismo, tá? Que é o regime autoritário em Portugal. Então, regime salazarista, Portugal. Existe uma divergência quanto ao período de duração do salazarismo. Tá? Alguns autores colocam que o salazarismo começou em 1926 e vai até 1974. Outros colocam que é de 1933 até 1974. Tá? Vamos ver como que procede isso? Salazarismo. O que aconteceu em Portugal? Em 1910, tá? Em 1910, uma revolta derrubou a monarquia portuguesa, tá? E implantou uma república no país. Então, dá início ao que nós chamamos de Primeira República Portuguesa, que foi um período marcado por muitos problemas econômicos, por uma imensa instabilidade política. Os primeiros governos que assumiram o poder na República Portuguesa foram considerados bastante instáveis, ineptos, ou seja, incompetentes. Tá? Isso está sendo colocado para vocês lá na página 14 do livro de vocês, tá? Logo no iníciozinho. Então, os primeiros governos foram marcados, os primeiros anos, né, foram marcados por governos instáveis, ineptos, tá? E que não conseguiam realizar as grandes reformas econômicas que o país vivia. Além disso tudo, né, desses problemas internos que Portugal já vivia, esses problemas serão agravados pelo envolvimento de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que vai de 1914 até 1918. Então, a década de 20, né, pós Primeira Guerra Mundial, o discurso conservador, o discurso autoritário começou a ganhar força, tá? Como uma saída para os problemas portugueses. Então, repare, gente, que esse período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, ou seja, a década de 20, é um período em que as pessoas vão se agarrar a todo tipo de explicação possível para os problemas que estão vivendo. Então, os discursos autoritários estarão na ordem do dia, né? Na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Espanha, tá? E até aqui no Brasil, né? Vamos ter discursos autoritários, tá? Como forma de resolver os problemas. Aqui não foi diferente, tá? Isso tudo aqui, gente, né? Esses discursos autoritários vai resultar no golpe de 1926. Esse golpe de 1926 foi realizado por militares conservadores que vão tomar o poder desses governos aqui que foram considerados ineptos, incompetentes para resolver a crise econômica, e vai dar início a um regime ditatorial em Portugal conhecido como ditadura nacional. Tá? Pouco depois do golpe, o Antônio Salazar, ou Antônio de Oliveira Salazar, tá? Que era professor universitário na Universidade em Coimbra, foi nomeado para a chefia do Ministério das Finanças. Tá? Então, Ministério das Finanças ou Ministério da Fazenda. Tá? Por isso que muitos autores consideram que o salazarismo já começa aqui em 1926. Tá? Mas nesse período aqui, o Salazar ele é ministro das Finanças. Outros autores consideram que foi a partir de 33. Por quê? Porque foi o período em que Salazar deixou de ser ministro das Finanças e passou a ser presidente do Conselho dos Ministros. O que, na prática, significa, tá, que ele passou a ser chefe de Estado. O presidente do Conselho dos Ministros é chefe de Estado. É o cargo mais importante. Tá? Então, aí inicia-se a longa ditadura salazarista, que vai receber o nome de Estado Novo Português. É isso mesmo, pessoal. Tá? Nós vamos ter Estado Novo no Brasil, com Getúlio Vargas, que vai de 1937 a 1945, e vamos ter Estado Novo Português. O que é o Estado Novo Português? Foi a ditadura
salazarista, tá? Ou regime salazarista, tá? Que vai durar até 1974. É um dos poucos que duram depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? Porque, por exemplo, o fascismo terminou antes de terminar, na Itália terminou antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. O nazismo terminou junto com a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. O Estado Novo no Brasil terminou junto com a Segunda Guerra Mundial. Junto que eu falo, gente, no mesmo ano, mais ou menos no mesmo período. Tá? Mas o salazarismo vai continuar até 1974, quando houve a Revolução dos Cravos. Tá? E o Salazar vai estar no poder realmente desde 26 até 68, quando ele afasta por doença. Tá? 26 até 33, ele tá com o cargo de ministro das Finanças, e de 33 até a sua saída, ele está como chefe de Estado. Ficou claro porque a diferença das datas que vocês vão encontrar? Inclusive na atividade que eu pedi que vocês realizassem, na página 15, no enunciado dela está lá. O governo salazarista em Portugal, de 1926 a 1974. Tá? Por quê? Porque o autor considera o momento em que Salazar entra no poder como ministro das Finanças até o momento em que terminou a ditadura salazarista. Embora ele não estivesse à frente mais do poder, mas continuou com o nome dele. Consegui explicar para vocês? Conseguiram entender? Tá? Então, a ditadura salazarista ela vai durar até 1974, embora Salazar já tenha morrido. Tá? Ele morreu em 1970. Tá? Mas as características do governo que ele implantou continuam dando ao momento, ao período, o título de regime salazarista ou ditadura salazarista. Governo de Salazar. Tá? Aí eu coloquei para vocês página 14, para vocês se lembrarem. Eu só organizei as questões lá, as características. O governo de Salazar, de Antônio de Oliveira Salazar, tá? Foi marcado pelo quê? Primeiro, pela implantação de políticas econômicas que favoreciam a burguesia. Tá? Então, a burguesia aqui ela vai ser favorecida pelas questões econômicas. Então, a burguesia, né, vai apoiar, em contrapartida, o governo de Salazar. Tá? Vai ser marcado também pela perseguição aos grupos de esquerda, ou seja, aos grupos de Partido Socialista, de Partido Comunista, de Partido dos Trabalhadores, grupos de esquerda, tá? Porque o regime de Salazar é um grupo de direita. Vai ser marcado pela existência de um partido único, que é a União Nacional, Partido de Salazar, tá? É o unipartidarismo, que é característica de regime autoritário ou totalitário. Ambos pregam o unipartidarismo. Vai ser marcado pela elaboração de uma nova Constituição, tá? Constituição feita no governo de Salazar, tá? Vai ser marcado por medidas restritivas à liberdade de expressão e associação. Então, a liberdade, ela vai ser cerceada, ela vai ser limitada, ela vai ser restrita, tá? E o que restringe isso? A censura. Então, a liberdade de expressão, de comunicação, tá? De associação, de se unir, né, por exemplo, em sindicatos, vai ser limitada, tá? Vai ser marcado pela censura. A censura está sempre presente em qualquer regime autoritário, tá? Censura, né? A imprensa, proibição de greves, tá? E a imprensa aqui, todos os aspectos, tá? Todos os aspectos. Vai ser marcado também pela criação de uma polícia política, que é a PIDE, ou PID, tá? Que é a Polícia Internacional de Defesa do Estado. Então, aqui estão os principais fatores que marcaram o governo de Antônio de Oliveira Salazar, ou o governo salazarista. As características de regimes autoritários.
tá? Sempre para frisar para vocês, tá? Que está presente lá no salazarismo e está presente em todos os regimes autoritários. Corporativismo. Tá? O Estado colocou-se como mediador das relações entre patrões e empregados. Então, isso vai tirar dos empregados a liberdade de reivindicar, de manifestar, de fazer greve. As greves são proibidas. O Estado entra como uma espécie de negociador, mediador, aquele que vai mediar as reivindicações dos empregados com os patrões. Então, normalmente, sempre beneficiando mais os patrões. O objetivo disso, do corporativismo, era enfraquecer os sindicatos e os conflitos entre classes, tá? Ou seja, o conflito entre patrões e empregados, enfraquecer os sindicatos. Sindicato forte luta pelos direitos dos empregados. Sindicato fragilizado não consegue fazer isso. Então, o Estado entra para fazer essa ponte, essa mediação. Tá? Outra característica, perseguição aos partidos políticos e a todos os opositores. Tá? Então, durante o regime salazarista, somente o partido do governo, que é o Partido da União Nacional, tinha autorização para funcionar. Vão funcionar outros partidos? Sim, vão sim. Tá? Mas eles vão funcionar na clandestinidade. Tá? Quando são pegos, são torturados, são presos. Tá? Então, oficialmente, quem pode funcionar? Só o partido do governo. Então, eles pregam o unipartidarismo. Concentração de poder é outra característica. O poder político vai concentrar-se nas mãos do líder. No caso, nas mãos de Salazar. Censura forte. O objetivo era permitir somente que fosse veiculado informações que atendesse aos interesses do governo. Somente a ideologia oficial do governo era veiculada, era transmitida nos meios de comunicação. Outra característica, anticomunismo. Tá? Houve associação direta do regime com associações que visavam o combate ao comunismo. Tá? Então, aqui eles são anticomunistas. Tá? Nacionalismo e colonialismo. O governo vai defender e lutar pela manutenção do império colonialista português. Tá? Então, onde Portugal tinha os seus domínios ainda, suas influências, ele vai lutar para manter isso, tá? E defender a nação. Né? O lema dos conservadores aqui, tá? Os ideais conservadores, Deus, pátria, família. É sempre colocando um lema desse tipo. Tá? Deus, pátria, família. Lema dos conservadores. Tá? Consequentemente, gente, isso aqui leva a outras características. São antiliberais, tá? Então, são contra o liberalismo. Tá? São antidemocráticos. Então, coisas que dedução, tá? Se eles são, se censura, se tem censura, não tem liberdade. Se não tem liberdade, não tem democracia, tá? Não tem liberdade, é antiliberal. Não tem democracia, é antidemocrático. Bom, gente, por hoje é isso. Não, tem aqui, deixa eu ver. Não, fechando aqui, desculpa. Fechando. Em 1968, como eu já falei antes, Salazar ele adoeceu e acaba sendo substituído por Marcelo Caetano, que vai dar sequência ao governo de Salazar, às características do governo de Salazar. Por isso, o governo continua sendo chamado de salazarismo. Tá? Então, Salazar acaba falecendo em 1970, mas o regime que ele criou vai durar até 1974. Apesar de terem trocado o comando do Estado Novo Português, então sempre lembrando, o governo de Salazar ficou conhecido como Estado Novo Português, por favor, não confunda com o Estado Novo de Vargas, no Brasil. Ele continuou impopular, as pessoas continuaram insatisfeitas. As alas mais conservadoras do Estado Novo Português recusavam a permitir que reformas acontecessem, no sentido de promover a abertura política do regime. Tá? E isso vai gerando insatisfação da população. Por isso, uma ala do Exército, tá?
insatisfeita com a ditadura portuguesa, vai organizar um golpe que vai derrubar o Marcelo Caetano. Tá? Esse golpe, orquestrado por uma ala do Exército, a ala mais progressista, que não é conservadora, que está insatisfeita, ficou conhecida como Revolução dos Cravos. E ela acontece em 1974. Então, a Revolução dos Cravos ocorreu em 1974. O que ela fez? Ela derrubou a ditadura portuguesa, ela destituiu a ditadura portuguesa, tá? E reconstruiu o regime democrático em Portugal, tá? Então, o regime autoritário em Portugal, ele vai acontecer de modo geral, de 1926 a 1974. Com Salazar, de fato, à frente do poder, vai ser de 33 a 68. Tá? Mas a gente fala que o salazarismo vai desde 26 até 74. Tá? Em 74, o regime salazarista é encerrado com a Revolução dos Cravos, que promove o retorno do regime democrático. Então, o que foi a Revolução dos Cravos? Foi uma revolução feita por uma ala do exército português insatisfeita com o regime salazarista, com a ditadura portuguesa criada por Salazar. Essa revolução destituiu a ditadura portuguesa do poder, tirou Marcelo Caetano, que era o sucessor de Salazar, do poder e restituiu, reconstruiu o regime democrático. Tá? Bem, pessoal, por hoje nós vamos ficar aí. Vocês têm uma tarefa gigante pela frente, só que não. É uma atividadezinha só, as outras atividades. Quem já tiver tempo e quiser adiantando, pode ir adiantando, que eu vou pedir essas outras atividades na próxima aula. Eu só vou estudar com vocês primeiro a Guerra Civil Espanhola. Tá? Então, quem já tiver tempo e quiser ir adiantando, já pode ir resolvendo as atividades. Mas, como compromisso para a nossa próxima aula, somente a atividade da página 15. Ok? Um final de semana abençoado para todos vocês, independente de religião, tá? Que Jesus os proteja junto com suas famílias. Muita saudade de todos, tá? Beijos no coração, né? Até a semana que vem. Tchau, tchau, tá? Por favor, se tiverem dúvidas, postem. As meninas repassam para a gente, tá? Não precisam ficar preocupados se vou ficar chateado ou não. Não existe isso, tá? O professor, ele existe para tentar resolver as dúvidas que seus alunos possam ter, tá? Estamos aqui para isso, tá? Especialmente num momento tão delicado como o que estamos vivendo, tá? Tchau, tchau.